Jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no grande seminário desse trimestre, que é o Evangelho de Marcos, né? Nós estamos estudando no Evangelho de Marcos sobre o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E dessa feita nós vamos para a lição de número 6, a autoridade do servo. Professores, professoras, internautas, gostaria que vocês compartilhassem, não esquecessem aí de dar o seu like, isso é muito importante, façam seus comentários, isso é importante para o professor. Dizer a vocês que é um prazer imenso estar com vocês. E essa aula de hoje promete. Nós estamos vendo sobre a autoridade de Jesus e o que Jesus delegou é o que nós vamos estar vendo durante esse trimestre. A introdução ela diz o seguinte: vamos prosseguir no estudo acerca de Jesus Cristo, a partir do Evangelho de Marcos, focando um aspecto que faz a diferença: a autoridade de Jesus. Então nós vamos ver aí que é o significado, né? A demonstração e os efeitos na vida dos discípulos do Senhor, quer dizer, dos discípulos da sua época, e quando Jesus, lá em Marcos 16, trouxe essa delegação de poder até nós cristãos, como nós estamos se comportando diante desse poder dado pelo Senhor. Gostaria que, dizer novamente, compartilhe, faça seus comentários. Regina Augusta, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela diz: Pai do Senhor. Ela diz: não percam a aula. Obrigado, Regina. Marcos Veniz Fontenelle, ele diz o seguinte: louva a Deus pela sua vida, amado irmão. Percebo seu zelo pela obra. Obrigado, meu querido irmão. Continue orando por mim. Deus é grande e nós precisamos caminhar aí, sempre entendendo que tudo está na mão do Senhor e que nós somos seus servos. O presbítero Mateus Ferreira, que é de Goianópolis, Goiás, ele disse: sua aula é uma bênção. Deus abençoe sempre. Marcelo Honorato, Divina União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. A paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição maravilhosa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Marcelo. Antônio Carneiro Filho, ele é de Ilha Comprida, São Paulo. Ele falou que assiste as pré-aulas até 4 vezes. Obrigado, meu querido Antônio Carneiro. Orlando Dias de Souza, ele é diácono na Assembleia de Deus em Sumaré, São Paulo. Ele diz: gosto muito das suas aulas e que o Papai do Céu continue te abençoando. Laurita Pereira, ela diz o seguinte: oba, estou sempre aqui procurando a aula seguinte. Gilvandre Silva Duarte, ele fala assim: meu querido professor Ademar, lição muito boa, Deus te abençoe grandemente. Maria Rosa de Camargo, ela é de Goiás, cidade de Goiás, em Goiás, Brasil. Ela disse: estamos juntos para mais um trimestre. Sidney Ferreira da Silva, ele diz o seguinte: Deus abençoe, varão, sempre assista as tuas aulas, continue nesta obra. Obrigado, Sidney. Deus abençoe a cada internauta e que Deus abençoe grandemente vocês, tá? Estou feliz aí pela participação de vocês. Vamos agora trabalhar no objetivo da lição do primeiro ponto. No primeiro ponto vamos estar evidenciando as manifestações da autoridade do servo. Então nós vamos estar vendo, vou estar mostrando para vocês que Jesus viveu aqui na terra e aí ele mostrou a sua autoridade, em que as pessoas ficavam encantadas. Vou estar falando sobre isso. A sua autoridade sobre a natureza, sobre pessoas e sobre demônios. Vou falar sobre isso nos 3 tópicos a seguir.
Um diz assim: autoridade sobre a natureza. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito e o poder de dar ordem e se fazer obedecer. Veja, para nós entendermos o que é autoridade. Autoridade, meus internautas, professores, professoras, para nós que somos servos, professores de escola dominical, líderes de igreja, nós temos que entender que toda a autoridade foi nos dada por Jesus. E essa autoridade não nos dá posse para que nós possamos estar humilhando e achando que nós somos o bicho da goiaba. Então, Jesus diz o seguinte, né? Que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, o objetivo dessa lição é demonstrar que Jesus Cristo possui autoridade. Nós vamos estar vendo a autoridade dos demônios, da natureza e das enfermidades. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 1.1 diz assim: autoridade sobre a tempestade. Esse milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a divindade de Jesus. Então, Jesus, ele demonstrou ali o seu poder, né, sobre a natureza, porque ele acalma uma tempestade. Nós vemos que lá no profeta Jonas, Deus levanta uma tempestade, só acalma com a jogada do profeta. Era Deus agindo na natureza. Agora é Jesus pessoalmente agindo na natureza, demonstrando aí sua autoridade sobre a natureza, né? Que aí ele se revela como verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas, e as pessoas ficaram pasmadas. Então, através de Jesus, todo o universo foi criado, nós sabemos disso. E é capaz de ter total controle sobre as leis da natureza, pois Jesus o criou. Então, no Evangelho de Marcos, ao ser acordado pelos discípulos, Jesus repreendeu o vento e ordenou que o mar se aquietasse. Veja bem, Jesus dormindo, o mar revolto, os discípulos em pânico, e Jesus vai lá e calma-te, mar. Então, num misto de maravilha e assombro, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, os discípulos andam com Jesus, mas ainda questiona. Então, no medo, a gente tem que ter cuidado, que às vezes falta fé. O medo às vezes vem à tona por um único motivo. Então aqui nós vemos que eles estão apavorados, mas Jesus está com eles. Parece que eles não sabem quem é Jesus. Talvez isso pode estar acontecendo conosco. Nós andamos com Jesus, mas na hora de um problema nós agimos pior do que o incrédulo. Muito medo. E o medo, nessa circunstância, ele atrapalha. 1.2 é assim: a autoridade sobre o vento. Após ter compaixão da multidão e alimentar quase 5.000 homens, o evangelista Marcos, ele registra que Jesus pediu que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E mandou, e os discípulos foram. E aí Jesus tinha acabado de saciar aquela multidão, eu digo assim, um grande almoço, já estava um pouquinho fora de hora, mas era almoço ainda, né? E aí ele fala para os discípulos: vocês vão para Betsaida, né? Enquanto eu despeço aqui a multidão. Só que ele despediu a multidão e não foi para o barco. Veja o que é Jesus, que exemplo que ele nos dá, e que muitas vezes nos falta essa coragem. Em vez de ir para o barco, mas o discípulo já tinha ido, como que ele ia? Ele foi orar. Aí Jesus foi para o monte para orar. E aí interessante que os discípulos já estavam longe. Veja bem que se nós formos descrever o cenário das coisas que estão acontecendo e o percurso percorrido, nós vamos ver que eles já estavam a longa distância. Porque eles assim que à tarde Jesus estava em terra e o barco com os discípulos estava no meio do lago, já estava com a sua rota bem adiantada. E aí, vendo aí que se fatigavam a remar,
porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, isso entre 3 da madrugada e 6 da manhã, o mar começou a se revoltar, e aí os discípulos estavam remando e o vento estava ao contrário. Em vez do vento levar o barco, o vento estava empurrando o barco para trás. E aí eles olham e vê o quê? Jesus andando sobre o mar. E Jesus vai andando sobre o mar e fez que ia passar adiante. E aí quando eles viram andar sobre o mar, cuidado que era um fantasma. E deram um grande grito. Meus queridos, esse negócio de fantasma, eu acho que quase desde que o mundo é mundo, esse povo vive assombrado com fantasma. E porque os discípulos aí já acreditavam em fantasma. Se perguntar para os irmãos aqui, ninguém nunca viu um fantasma. Quer dizer, uma crendice que estava ali no meio dos discípulos. E as crendices às vezes vêm para o meio da igreja, e nós temos que ter cuidado por isso, para que ela não venha invalidar as nossas necessidades, as nossas orações, porque as crendices atrapalham. E os discípulos estão aí pensando que está vendo um fantasma andando sobre o mar. E aí Jesus vendo que ele estava atemorizado e com medo. Jesus disse: que é isso? Tenha bom ânimo, sou eu. É eu que estou aqui. Então, Marcos relata que Jesus, mais uma vez aí, demonstra sua autoridade sobre a natureza. Depois, ao subir no barco com eles, o vento se acalmou. Jesus sobe no barco, acalma a tempestade. Mas também demonstrando aí sua autoridade também e sua leveza ali, caminhando sobre as águas. 1.3 diz assim: autoridade sobre as árvores. No Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, encontra-se o momento em que Jesus amaldiçoou uma figueira. Jesus vai, a essa figueira. A Bíblia diz que não é tempo de fruto. Às vezes é difícil a gente entender isso. Como se não é tempo de fruto? Porque Jesus vai procurar fruto na figueira. As folhas estavam bonitas, porque quando se produz muita folha, se produz muito fruto, é isso. E a figueira só tinha folha. Quer dizer, é uma coisa aí que nós precisamos entender por que Jesus amaldiçoou essa figueira. Então, o que nós devemos nos atentar é que Jesus usa a figueira para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Então, nessa hora, recorrendo à sua autoridade, Jesus disse para a figueira que nunca mais comeriam fruto daquela árvore. Então, conforme Marcos escreveu em seu evangelho, aí no dia seguinte, pela manhã cedo, Jesus vai passando perto da figueira e os discípulos já viram lá que ela secou até a raiz. Não sei se Jesus estava querendo falar aí sobre Israel, que sempre traz aí a simbologia de figueira, mas, ou aí como o escritor diz aí da nossa lição, mostrando sobre a sua autoridade, sobre a natureza ali, sobre as árvores, e aquela figueira secou-se. Então, qualquer um dos alunos quiser fazer algum comentário aí sobre esse ponto, pode fazer, porque talvez vai ficar melhor para outros alunos entenderem, para outros entenderem. Ou no ponto 2, nós vamos estar expondo a autoridade demonstrada pelo servo. O poder o servo que nós estamos falando aqui, a gente sempre diz, é Jesus. Então o poder de Jesus sobre os demônios, que aí evidencia a sua autoridade, e ele, essa mesma autoridade, ele delega aos seus seguidores. Vamos ver como nós estamos recebendo essa ordem de Jesus que delegou a nós. O 2 diz assim: autoridade sobre os demônios. Não há nada mais prazeroso do que a observação leve e aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. Marcos está mostrando aí. E aí Jesus escolheu os 12 discípulos, e a Bíblia diz que ele designou esses discípulos com a mesma autoridade para pregar e expulsar demônio. Veja bem, Jesus expulsava demônio e os seus discípulos, ele designou esta mesma autoridade. Perceba aí, pelas páginas do Evangelho de Marcos, que Jesus demonstra que possuía autoridade total sobre os demônios. Ele possui, ele possui autoridade total sobre os demônios.
E aí quando ele chega naquela província ali dos Gadarenos, né? Nós já falamos sobre isso, né? Sai o encontro do sepulcro, sai um homem lá com espírito imundo, que nem amarrando, né? Prendia o homem e amarrava, mas ele não conseguia deixar o homem preso. E aí o homem aí possuído pelos demônios, quando veio Jesus ao longe, correu e adorou. Então, nesta hora, o próprio demônio está reconhecendo a autoridade do Filho de Deus. E aí eles pedem que não enviasse para fora daquela província. É quando os demônios pedem para ser enviado aos porcos, né? E eles foram enviados a pedido de Jesus. Eu fico aqui com interrogação aqui. Eu gosto de fazer isso, né? Também. A gente não é dono da verdade. Gostaria de perguntar aí aos internautas: vocês já viram algum animal endemoniado? Eu nunca vi, certo? Será que o animal pode ficar endemoniado? Não sei que os demônios entraram nos porcos. Era quase 2.000 porcos. E não sei, você quer contar alguma coisa aí no comentário? Você fala, certo? Desde que edifica, tá? Eu sempre me preocupo naquilo que edifica. Pode fazer tudo para edificação. Eu estou fazendo um questionamento porque são várias pessoas que veem a minha aula e de repente alguém tem uma experiência nessa área. Eu, sinceramente, não tenho, né? Sei que Jesus, o diabo entrou nos porcos. Certeza, entrou nos porcos, os porcos ficaram possuídos do demônio e desceram e se morreram afogados no mar. Agora, no dia a dia, né, como cristão, eu nunca vi animal endemoniado, né? Não sei. Fica aí essa interrogação, o internauta dá uma analisada, mas não se preocupe com isso não, tá? Nosso problema é evangelizar e com a autoridade de Jesus está no seu nome libertando as pessoas. Então o Marcos aqui está relatando que naquela hora eu estava ali pastando essa manada de porcos, né? E todo aquele demônio que rogaram entraram nos porcos e os porcos teve um triste fim ali. O 2.2 diz assim: uma autoridade inquestionável. Uma vez mais Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. Nós sabemos a história desse jovem, em que um espírito maligno tomava aquele jovem, né? E atuava ali na sua surdez. E a pessoa, por isso que eu digo, professores, vocês façam como quiserem, mas eu não gosto de brincadeira com o demônio, não. Eu não gosto de insultar o demônio de maneira nenhuma, porque nós conseguimos se libertar dele, das suas astúcias, só através de Jesus, só ali com as armaduras de Deus, que nós estamos preparados para enfrentar as astutas ciladas do diabo. E veja que poder terrível do diabo, que vai lá e ele surdou aquela pessoa, deixou a pessoa surda. E, no obstante, não só deixou aquela pessoa surda, como também a deixou muda. Então, o demônio deixou ela muda, e aí dessa maneira, ela não conseguia pedir, expressar. Você imagina que vida infernal daquele homem. Seu pai sentia a sua dor, porque o pai sente a dor do filho. Seu pai estava, olha, Senhor, se tu pode, faz por mim alguma coisa aí. Eu estou em aflição. Meu filho não consegue falar, ele está sofrendo, mas não consegue falar. Veja aonde o diabo leva a pessoa. Então, o jovem, ele não podia pedir, porque ele não falava, não podia ouvir para que alcançasse a liberdade. Ouvir, pelo menos ouvir e dizer em seu pensamento. Não ouvia também. O diabo, além de o deixar surdo, o deixou mudo. Você que fica brincando com o diabo aí, para com isso, repreende, não queira brincadeira. Pô, o diabo fala no microfone. Rapaz, tem liberdade não. Jesus expulsava os demônios.
Então o que nós precisamos ter em mente é que ainda hoje os demônios atuam de igual modo, fazendo com que as pessoas fiquem adoentadas, como mudas e surdas, para ele poder dominar suas vidas. Acontece em nossos dias. Muitas enfermidades é colocada pelo diabo. E nós não temos que dizer, essa enfermidade é do diabo. Se Deus não revelou, vai lá e ora e repreende a enfermidade, seja ela de qual origem for. Repreende em nome de Jesus e não questiona. O que você não tem certeza, não debata, não discuta. Porque assim você pode fazer com que o evangelho seja anunciado claramente. O 2.3 assim: Jesus concede o poder de expulsar os demônios. É notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede aos seus discípulos o poder para expulsar os demônios. Veja bem, Jesus mandou os discípulos, lembra? Mandou os discípulos e dando poder para expulsar os demônios. Tanto é que eles voltaram e disseram: em teu nome até o espírito imundo nos obedece. Então, ainda há atividade demoníaca no mundo, né? Então existem pessoas que precisam ser libertas desses espíritos maus. Eu vi uma cena uma vez, uma moça, dava para ver que ela estava na porta da igreja, estava carregada. Então a autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se torna que é minha, que eu vou tomar posse disso. Ela permanece sempre uma autoridade que foi delegada, que é dada por Cristo. Para com esse negócio. Se eu tenho canto, demônio, tu vai sair. Se eu tenho não sei o que, rapaz, para com essa besteira. Vai, se encha do Espírito Santo, expulsa a enfermidade, expulsa o maligno em nome de Jesus. Não pensa tu possuir essa autoridade, mas tu sabe que o Senhor delegou. E no nome dele você tem a autoridade. Não é você que vai expulsar, é o poder da palavra de Deus. Você é o instrumento a ser usado. Para de querer ser o cara. Então possuir a autoridade de expulsar demônio não é motivo para vangloriar-se ou reivindicar privilégio. Eu orei, Jesus curou, eu orei, fez isso. Eu orei e eu ordenei em nome de Jesus e a enfermidade saiu. Eu orei e ordenei em nome de Jesus e o demônio foi expulso, saiu. Não, nós somos chamados para servir. Então se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos. E ser o de todos foi quando eles vinham discutindo pelo caminho. Jesus, o que vocês estavam discutindo? Veja a vaidade do ser humano. Naquele tempo os discípulos, eram os discípulos de Jesus que vinham estar falando com seus discípulos. Veja a vaidade. Jesus, o que vocês vinham discutindo pelo caminho? Eles ficaram com vergonha, porque eles vinham discutindo, sabe o quê? Quem de nós é o maior? Quem é o maior entre nós? Quem vai ser o maior? Então, são coisas para o evangelho. Isso não tem nenhum significado, só atrapalha. Quem é o maior aqui na igreja? Quem é o maior professor da escola dominical, se não for eu? Rapaz, deixa de besteira. Se você não der aula hoje, Deus levanta outro. Na hora que você começar a achar que você é o grande, ele levanta um não sei quantos vezes menor do que você. Por quê? O poder é dele, ele usa quem ele quer. Eu tenho estudo, eu sou formado em teologia. Eu sou formado em teologia, mas não estou dizendo isso para mim, tá? Sou formado em teologia. Deus pega um professor de escola dominical, que teve o 4º ano bem feito, que ele era aplicado na escola, porque tem pessoa que tem teologia, mas passou usando tudo colando, fez teologia mal feita, tem apenas o certificado, mas não tem o conhecimento. E aí Deus usa aquele 4º ano dedicado a dar show em teólogos. Teologia é você ler e conhecer as palavras de Deus, conhecer o Deus que você serve, de que maneira que ele age, como nós estamos vendo hoje nessa lição. Para de estar querendo aí demonstrar o seu anel como teólogo. É bom ter teologia? Eu sou teólogo. Me formei desde 86 e gosto e tenho orgulho de ser um teólogo. Só que a teologia não está acima do poder de Deus em mim delegado. Na hora que eu quiser ser grande, me torno pequeno. E ele levanta quem ele quiser. Vamos para o ponto 3, o objetivo da lição. No ponto 3 nós vamos estudar esse ponto. Nós vamos estar aqui apresentando a abrangência da autoridade do servo.
Então aí nós vamos procurar agora, nesse ponto, entender que o nome de Jesus é um nome que está acima de todas as coisas. Ou está tentando mostrar isso aí para vocês, né? E que através do nome de Jesus, os demônios são expulsos, pessoas são curadas e vidas são transformadas. Então uma série de milagres nós vamos estar vendo que foi realizado, né? Dentro da autoridade do servo que é Jesus. O 3 diz assim: a autoridade sobre as enfermidades. Contemplamos no Evangelho de Marcos Jesus enviando seus discípulos para apregoar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui, meus queridos. É o seguinte, eu não tenho viajado, mas eu estou à disposição aí de ir. Qualquer igreja que quiser me convidar, estou à disposição. É uma vez por mês só que eu posso sair. Não que eu queira sair, eu não pretendo sair todos os meses. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, trazer um pregador, um evento fica caro. Meus queridos irmãos, me preocupo com a minha passagem e minha alimentação, porque a Bíblia diz que de graça dá e de graça recebeis. Se algum irmão quiser me convidar, eu estou aí, pois aberto para a gente estar conversando e na medida do possível eu estarei atendendo em qualquer lugar do Brasil. Que Deus abençoe e fica aí a minha dica. Então, vamos voltar à lição, né? Bem observado, ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, Ele também concede autoridade para pôr as mãos sobre o enfermo e curar. Não aceita qualquer pessoa colocar a mão em você. De repente é um espírita, passa aí no seu trabalho e aí você posso pôr a mão em você e orar? Não é qualquer pessoa que pode pôr a mão em nós. É somente os servos do Senhor, os verdadeiros servos do Senhor, podem colocar a mão sobre nós, porque a mão deles está a bênção de Deus, a delegação de poder por Jesus. Porque Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão nova língua, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é preciso entender isso. Esse poder, porão as mãos, é os que creem, é os que aceitaram Jesus, é os que nasceram de novo. Não aceita qualquer pessoa aí, tá ponhando a mão na tua cabeça e profetizando, não, que profetas já desviaram muitas pessoas. Tem uns profetas verdadeiros, mas tem uns profetas que já fizeram muitas pessoas desviarem. O 3:1 diz assim, autoridade sobre todas as doenças. O Evangelho de Marcos é essencial para a abrangência do estudo sobre a autoridade de Jesus. Então Jesus curou muitos doentes, né? Em Nazaré não fez muita coisa ali, porque o povo era muito incrédulo. Quando você encontra um povo muito incrédulo, tem dificuldade dos milagres acontecer. Então os evangelhos todos falam a respeito de Jesus e a respeito do grande milagre. A Bíblia diz que ele, lá em Marcos, nós vemos que ele curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava os demônios falar, porque o demônio conhecia Jesus. Jesus não gosta de muita propaganda, é diferente de nós, irmãos. Nós agora é um negócio. As igrejas é um negócio agora. Vai ter uma coisa lá, aí lá vem aquele banner com a foto do pastor, do pregador, de mais não sei o quem e tal. E aí, aquela propaganda. Não é que eu sou contra. Será que Jesus queria um banner dele com tudo isso? É interessante, até onde esse banner me ajuda e até onde atrapalha. É isso que eu quero colocar para você, professora, líder de igreja. Você tem que ver até onde esse banner está ajudando a divulgar e até onde está mostrando por exemplo, o aparecimento de pessoas que querem se aparecer no banner. Tem que ver isso. Talvez seja mais legal não ter nenhuma foto ali. Não sei. Tem que ver se ajuda, se não ajuda. Eu acho lindo dar minha foto num lugar, eu gosto. Eu acho lindo. Mas eu penso comigo, será que ajuda? Ou será que atrapalha? Porque Jesus proibiu, expulsou o demônio ia falar, sai! Sai! Por quê? Começaria a fazer propaganda de Jesus. Jesus não queria que os demônios falassem.
Então, ele levantava-se de manhã cedo, né? Estava escuro ainda, saiu, foi para um lugar deserto, ali no Rama, quer dizer, demonstrando para nós o que nós devemos fazer, que a Bíblia diz que em tudo ele nos deu exemplo. Então, os espíritos imundos atuam com diferentes especialidades. Você tenha cuidado. A lição está correndo, mas eu já trouxeram pessoas para mim dizendo que estava endemoniado. E eu disse, pai, não está endemoniado. 2 pessoas que trouxeram, e todos dois, por coincidência, todas 2 crianças. Uma menina e outro um garoto. Ele parecia endemoniado, mas não estava endemoniado. E a menina também foi levada da nossa igreja e, coitada, tentaram expulsar demônio, e tem umas maneiras de expulsar demônio que é esquisito. E os pais vieram aqui, até no meu comércio, conversar comigo, sentamos, e quando sentamos, eu disse, pai e mãe, essa menina não está endemoniada. A menina ficava muda, mas não era esse espírito mudo. Você verifica que aconteceu alguma coisa com essa menina. No final, tinha acontecido mesmo. E muitas vezes falei para os pais que muitas vezes as pessoas se calam para proteger os pais. Então, crente tem que ser inteligente, certo? Não é assim não, todo mundo está endemoniado. Dizia um pastor, você quer saber se é demônio, dá um beliscão. Não faça isso não, tá? Se você pode ser processado. Mas dá um beliscão, se ele gritar, ai, não é demônio, porque o demônio age no inconsciente. Deus age no consciente, mas o demônio só age no inconsciente. Tá ok? Vamos para o final aí. O legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Então temos visto que a ação de curar está presente desde o início do ministério de Jesus. Jesus vem curando, né? Se nós temos que fazer um resumo muito grande do ministério de Jesus, porque aí nós vamos ver que ele ensina, cura, faz pregação, expulsa demônio. E aconteceu lá que ele chegou lá naquela sinagoga lá em Nazaré, e deu o livro, ele leu lá no profeta Isaías. O 3.3 diz assim, a autoridade para levar esperança a muitos. Então esse evangelho possui extraordinários milagres narrados como exemplo do poder de Jesus Cristo. Então a cura de Jesus realmente, Jesus sentia a dor daquele que estava sentindo, dos doentes. Tem uma vez que ele foi orar por uma mulher e a mulher tocou na veste dele, né? Aquela vez que a mulher tocou em sua veste, ele sentiu sua virtude. Outra hora ele foi orar por um surdo e mudo. E a Bíblia diz que ele deu aquele suspiro e levantou o olho para o céu, os olhos para o céu e suspirou. E no turno de Lázaro ele até chorou. Então, na conclusão, tendo estudado sobre a verdade que nosso Senhor Jesus possui autoridade, então nós vemos aí que ele possui autoridade e nós estudamos que ele possui autoridade sobre lidar com a natureza, demônios, enfermidades, né, que ele demonstrou toda a sua autoridade. E é nosso dever, ele mandou, né, para que nós desempenhássemos essa função, anunciando o Evangelho, aquele Evangelho completo, tem que estar em nós, para que pessoas sejam abençoadas por completo, tanto no espiritual, no emocional, como no físico. Deus abençoe a todos vocês. Eu espero vocês na lição número 7, que nós vamos falar sobre a fé no servo, o Evangelho, a fé no servo, o Evangelho dos milagres. Até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.